Livro de Josué, capítulo 1, verso 7. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que você ande. Não deixe de falar das palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os teus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, fala conosco. Abençoa as nossas vidas, toca os nossos corações com esta palavra, nos leva a um confronto e nos ensina, Deus, qual é o caminho que devemos trilhar para uma vida de conquistas. Que nós possamos encontrar no Senhor e na Tua palavra a direção para uma vida bem-sucedida, para uma vida de provisão e prosperidade, e que através das Escrituras do Senhor nós possamos entender qual é o Teu propósito. É a minha oração em o nome de Jesus, e aquele que concorda, diga... Amados, estamos na nossa segunda semana da conferência Tempo de Conquista. E diferente talvez de alguns lugares que você já tenha passado, nós não estamos aqui te ensinando que você tem que vir para a igreja apenas para prosperar. Venha porque Deus quer te deixar rico, venha porque Deus quer te dar uma casa, que Deus quer te dar um carro, porque você não deve buscar ao Senhor e servir ao Senhor por causa disso. Você deve buscar a Deus e servir a Deus por causa da tua eternidade, da salvação da sua casa, da tua intimidade com o Senhor. E aí, irmã Norli, ao momento em que nós servimos ao Senhor, servimos ao reino de Deus, Claudinha, nós vivemos como consequência, Berenice, as bênçãos do Senhor. Deus, ele tem como foco, Fabiane, não abençoar as nossas vidas apenas aqui na terra, Sebastião, mas o propósito pleno do Senhor é nos dar uma vida eterna. Quem crê nisso, diga amém. Mas é claro que Ele, como um pai amoroso que Ele é, Ele tem o prazer de nos presentear. Como um pai dá presentes aos seus filhos, assim, Júlio, é Deus conosco. Mas muitas vezes, Dani, nós perdemos a motivação, ou mudamos, confundimos a motivação. Ângela, nós começamos a servir a Deus porque nos dá, e não porque nós vamos estar com Ele na eternidade. Eu quero que você tenha a plena convicção que o tempo de conquista que Deus tem para você serão consequências da tua vida e da tua intimidade com Ele. A maior conquista, Rose, que nós precisamos conter é a conquista da nossa vida eterna. Mas enquanto estamos nesta terra, a palavra do Senhor nos promete conquistas. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Quando eu leio a palavra do Senhor, Rodrigo, eu entendo aqui no livro de Josué, que é um dos livros mais proféticos, Reinaldo, sobre conquista. E eu estava com saudade de você, Reinaldo. Amo a tua vida. É um dos livros mais proféticos de conquista, por quê? Porque nós encontramos no livro de Êxodo o povo de Israel no Egito sendo escravos. Nós encontramos no livro de Êxodo Deus tirando eles, Rony, da escravização e levando-os março para a terra prometida. Mas no caminho eles encontram o deserto para serem preparados, capacitados para entrarem na terra prometida. Então aqui no livro de Josué, nós encontramos, Dani, Deus liberando para eles a terra. Mas Deus não permite que eles simplesmente, Lorena, cheguem correndo igual uns malucos, coloquem o pé sobre a terra dizendo eu tomo posse em nome de Jesus. Não é isso. Porque a conquista não é feita de palavras, a conquista é feita de atitudes. Por muito tempo, Luizinho, nós infelizmente fomos enganados por uma teologia da prosperidade que dizia, você passa pelo carro do seu irmão, gosta do carro dele, põe a mão e fala, quero um desse em nome de Jesus. Isso aí está mais com teologia da inveja. É verdade ou não é, Bruno? Não, você não tem que querer o que o teu irmão tem, você tem que querer o que Deus tem para você. Quem está me entendendo, diga amém. E se você olha lá no carro do William e vê aquele cruz bonito, né? E você coloca a sua mão e diz, eu quero um carro desse em nome de Jesus, e Deus queria te dar um BMW. Aí Deus fala, tudo bem, então eu vou te dar o Cruz. Não estou dizendo que é um carro ruim, é um carro abençoado, mas poderia ser melhor. O Cruz é dele, não queira o que é dele. Ah, pastor, mas eu estou profetizando. Irmãos, sua palavra profética não terá efeito nenhum se a sua vida não condizer com a sua vida, com a sua palavra profética. Se a sua fidelidade não for com o Senhor, você pode declarar todos os dias que você vai tomar posse desse negócio que não vai acontecer. Um dia uma irmã me procurou e ela falou assim, pastor, eu sou frustrada com Deus. Porque um dia um pastor foi numa igreja que eu frequentava e ele falou que eu deveria ir procurar a casa mais linda do bairro e eu deveria ir naquela casa e tomar posse daquela casa. Porque em 60 dias Deus me daria aquela casa. Pastor, eu fui no Jardim Social, achei uma casa linda. Estava com a placa vende-se. E eu liguei para o corretor. E o corretor foi nos mostrar a casa. E a minha filha ficava perguntando para ele as coisas. Eu ia nos quartos colocar a mão e falar, eu tomo posse. Eu ia no outro quarto e falava, eu tomo posse. Pastor, eu fiquei 60 dias e nunca me ligaram para me dar a casa. Estou falando para você, é verdade isso. Só não digo o nome da pessoa, senão eu constranjo ela. Por quê, amados?
Porque ela não tinha compreensão. Que muitas vezes nós não conquistamos porque não estamos capacitados ou não temos, Vanessa, vida com Deus o suficiente para viver o favor. Favor de Deus, amados, não é por merecimento. Oh Deus, o Senhor não vai me abençoar, eu mereço. Você não merece bolhufa nenhuma, meu irmão. Ninguém merece o que tem. Ninguém aqui merece morar no céu. Ninguém aqui merece salvação. Nós somos os incompetentes e os pecadores. Com todo o amor e respeito eu digo para você. Se vamos ser salvos e seremos abençoados é porque Ele é misericordioso. Diga, é a graça que gera o favor. Graça é tudo aquilo que eu e você não merecemos, mas Deus gera para nós. Se você ficar chateado comigo, eu só estou falando o que a Bíblia me ensina, meu querido. Essa é a realidade. Ninguém merece, mas por misericórdia Ele nos dá. Então a vida de conquistas, amados, não será gerada em nós porque merecemos, mas nós precisamos ter atitudes para conquistar o propósito ou o plano de Deus em nossas vidas. E quando nós entendemos, amados, que o livro de Josué é o livro da conquista, é quando, Cláudia, o povo de Israel entra na terra prometida e toma posse da terra, nós entendemos que eles não chegaram lá tomando posse, mas eles tiveram passos, e é sobre esses passos que eu quero falar com você nesta noite. Deus diz para Josué, tão somente ser forte e muito corajoso. Quem lembra da história de Jericó com os muros caindo aqui? Levanta a sua mão. Rapidamente deixa eu explicar, Jericó é a primeira cidade que eles encontram quando entram na terra prometida, na terra de Canaã. Marcelo, a cidade de Jericó era muito fortificada. Os muros de Jericó, eles tinham 12 metros de espessura. Carros passavam por cima daqueles muros. Era quase 2 igrejas como essa de espessura. Aqui tem 9, um pouquinho mais, uma igreja e meia. De espessura o muro, muros altíssimos, cidade fortificada, exército, Gustavo, extremamente equipado. Deus fala para Josué, circule a cidade durante 6 dias e no 7º dia toque a trombeta. A minha pergunta é, Josué derrubou os muros de Jericó, sim ou não? Foi Josué, sim ou não? Não. Quem derrubou os muros? Foi Deus. Mas Josué obedeceu. Josué não levantou espada para lutar em Jericó. Mas Deus deu a vitória. Por quê? Porque Josué dependeu de Deus. E eu tenho algo na minha vida, pastor Daniel. Ore, porque tudo depende de Deus. Mas faça como se tudo dependesse de você. De novo, ore como tudo dependendo de Deus. Quando você dobrar seu joelho, diga, Deus, tudo depende do Senhor. Hoje, amados, eu esperava um culto que para mim, se fosse... Hoje eu falei para Deus, Deus, eu quero fazer um culto para o Senhor hoje como se fosse o último culto que eu fosse fazer para o Senhor e amanhã o Senhor voltasse a buscar a igreja e eu seria arrebatado. Amém, queridos? Quem vai comigo, diga amém. Amém. Pode ser que seja essa noite. Está preparado para isso? Eu estou. E amados, quando eu cheguei aqui, quando começamos a cantar aquela música, né? Aleluia. Eu comecei a ver a glória de Deus manifestar neste lugar. Eu falei, Deus, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Porque eu orei para que tudo dependesse do Senhor. Mas eu saí de casa para estar aqui. Nada vai acontecer porque eu estou aqui. Mas eu vim fazer a minha parte. Eu vim servir o Senhor. Então ore como tudo depende de Deus, mas trabalhe como tudo dependesse de você. Eu sei, amados, que eu não curo ninguém, eu liberto ninguém, não transformo ninguém, mas eu quero estar aqui para servir o reino de Deus. E assim também seja na tua vida profissional, seja no teu trabalho, seja em tudo que você colocar as mãos, que você possa fazer para viver o seu tempo de conquista. Nada vai acontecer se você não tiver atitudes. O livro de Josué, capítulo 1, verso 7, Deus diz assim para ele, Deus dando conselhos, Josué, seja forte e muito corajoso. Deus está dizendo, faça, Josué, vá, Josué, se anime, Josué, tome posição, Josué. E hoje Deus está dizendo isso para você. Jean, vai, faça a tua parte, porque eu quero fazer a minha. Aliás, a de Deus já está pronta. Mabel, se você quer conquistar, se você quer romper, tome posição, porque eu vou fazer a minha parte com você. O problema, amados, é que muitas vezes nós não queremos fazer a nossa parte. Nós queremos apenas que Deus faça a parte dele. Haja de forma diferente. E para nós fazermos a nossa parte, eu separei aqui pelo menos 3 lições importantes que nós precisamos colocar em nossas vidas. Todos nós temos, amados, o objetivo de conquistas. Todos nós. Conquistar não é pecado. Viver favor não é pecado. Ter riquezas não é pecado, amados. O problema é quando nós colocamos o nosso amor no dinheiro, o nosso amor na riqueza. O foco da nossa vida viram as coisas materiais. Este é o grande problema. Na verdade, é instintivo nós queremos conquistar. Quem aqui trabalha para não receber salário no fim do mês? Imagina que você trabalha o mês inteiro, no dia do pagamento o chefe te chama lá no RH, o departamento de RH te chama para dar o seu pagamento. Você diz, não, esse mês eu resolvi não receber salário. Vou fazer jejum de salário. Hã?
Já imaginou isso? O patrão chama e fala assim, o negócio é o seguinte, reúne todo mundo aqui que hoje vai ter vale. Não quero vale não, dá o meu para alguém. Na verdade nem gastei o do mês passado. Bom, se o cara está repreendido em nome de Jesus, né? Se o cara fizer isso, está louco, irmão, põe ele na camisa de força. Porque, amados, nós trabalhamos o quê? Para conquistar o nosso salário. Para que se faz o vestibular? Para passar no vestibular e fazer uma faculdade. Para que se estuda? Para poder adquirir conhecimentos e romper. Amados, é instintivo, assim como os pássaros no inverno. É desconfortável para o pássaro o inverno, porque ele não tem um edredom quentinho como você tem na sua casa, um aquecedor quentinho como você tem na sua casa. O que ele faz então no inverno? Fica tremendo de frio com as suas peninhas arrepiadas? Não, o que ele faz? Alça voo do sul para o norte. É instintivo ele sair do lugar desconfortável e ir para um lugar de conforto. E é instintivo, pastor Elias, nós também queremos viver algo melhor, querer dar algo melhor para os nossos filhos. E inclusive temos base bíblica. Deus disse, se ouvires e obedeceres, se quiseres e obedeceres, comereis o melhor desta terra. Quem quer viver o melhor dessa terra, diga amém. Isso é a conquista, e este é o tempo de conquista que Deus tem para nós. Mas para isso nós precisamos ter algumas atitudes que só dependem de nós. E a primeira atitude que eu quero falar com você nesta noite, se você quer ter uma vida de conquista, seja honesto, seja correto, tenha caráter. Pessoas que conquistam através de negócios mentirosos e enganosos nunca prosperam. Nós pegamos o exemplo hoje, cidade de Curitiba, ela está sendo a base de toda esta investigação que a Lava Jato tem feito. Você tem algum amigo seu que está preso pela Lava Jato? Quem tem algum amigo preso aqui na Lava Jato? Não? Tem algum parente seu que está na Polícia Federal ou foi levado a algum inquérito? Não, por quê? Porque nós somos aqui um povo humilde. Nós somos aqui de pelo menos classe B para baixo. Quem está preso lá? Os homens mais ricos desse país. Os homens que mais conquistaram riquezas nos últimos 10, 15 anos. Empreiteiras, amados, que geraram milhares de reais em negócios errados. Esses homens conquistaram. Bruno, esses homens enriqueceram. Muitos deles são milionários. Um só eu fiquei sabendo, não conheço, mas fiquei sabendo que ele veio se entregar aqui na Polícia Federal de jatinho. E o jatinho dele ficou estacionado ali não sei se eu posso dizer estacionado, me corrijam se eu estiver errado aí, como é que é? Fica estacionado mesmo, né? Ele ficou estacionado no aeroporto do Bacaxiri por 15 dias esperando que a Polícia Federal liberasse. Aí não liberaram e ele voltou porque estava pagando pátio ali. Por que esses homens foram presos? Porque eles adquiriram resultados, mas não tinham caráter para sustentar esse resultado. Tudo aquilo que eu e você conquistarmos através de mentira, de engano, de falta de caráter, nós vamos perder igual estes homens perderam. Porque a conquista em Deus precisa ser uma conquista de homens retos. Seja reto, seja correto, senão você vai fracassar. Eles até enriqueceram, mas do que adianta todo o dinheiro que eles têm se eles não podem desfrutar porque estão na carceragem da Polícia Federal? Do que adianta alguns que até saíram, mas estão em casa com uma tornozeleira no seu pé e não conseguem nem sair de dentro de casa para comprar um pão ou tomar um café? Muitos deles estão em depressão porque o dinheiro deles não está comprando a liberdade. E eu louvo a Deus, porque Deus levantou um homem justo nessa cidade, chamado Sérgio Moro, não estou aqui enaltecendo o homem, mas que ele resolveu se levantar contra o sistema, senão o país estava sendo saqueado até hoje. Então, se nós queremos conquistar, sejamos corretos. Sabe qual que é a cultura deste mundo, Sandro? Os fins justificam os meios. Mas hoje nós vemos que esses homens chegaram ao fim, mas os fins não justificaram os meios, porque agora voltando ao meio, descobriu que eles são falcatrueiros, mentirosos, enganadores, corruptos. E eu espero que em nome de Jesus esse câncer da corrupção seja extirpado da nossa nação. Porque a nação brasileira ela tem uma fama, Bia, de querer levar vantagem em tudo. Esse é o problema do brasileiro. Tem a fama, amados, de que se ele puder tirar, ele tira. Se ele puder ganhar, ele ganha. É a filosofia do quem pode mais, ganha mais. Não, meu irmão, ganhe só o que é para você. Tem essa cultura. E isso aqui é bíblico, amados. Nós olhamos para um homem chamado Jó. A Bíblia apresenta um dos poucos homens que nós vemos a Bíblia apresentando. Jó era um homem reto. Ah, pastor, mas Jó passou por uma luta terrível, perdeu tudo que ele tinha, seus filhos morreram. Amados, naquela situação Deus estava provando para Satanás que Jó era fiel. Mas ele nunca perdeu porque ele foi reto. Aliás, o final da sua história nós descobrimos que Deus restituiu em dobro tudo que era dele. Talvez as situações que nós vamos ter que perder
Mas quando nós perdemos em retidão, Deus vai nos honrar. Mas nunca queira ganhar no que é errado, porque aquilo que você ganhar no que é errado vai ser um alicerce de areia. E aquilo que é construído na areia vai cair. Seja correto nos teus negócios. Seja correto no seu trabalho. Seja correto na sua vida financeira. Pague suas contas. Compre apenas o que você pode pagar. Amado, sabe qual que é o grande problema hoje de pessoas? Que quando ele não tem nome para comprar nada, o cara é doente por compra. Quando ele não tem nome para comprar, não tem cartão, não tem cheque, daí ele compra das irmãs no Avon, da Natura. Porque daí não tem cartão, né? E eles dão um golpe até nas irmãs da Natura e do Avon. É verdade. Tem uma pessoa que eu conheço que ela está quebrada vendendo Mary Kay. Porque ela vendeu para um monte de crente, não é da nossa igreja não, tá? Vendeu para um monte de crente e os crentes não pagaram ela. Quebrou. Deveria ser essa cultura, pelo menos do mundo lá fora, mas infelizmente essa cultura está dentro da igreja. Tudo que eu e você construirmos debaixo de mentira e de engano, tenha certeza, nós vamos quebrar. A minha pergunta é, qual é a base, qual é o alicerce daquilo que você tem construído na sua vida profissional? Você que é vendedor, você é honesto nas suas vendas? Ou você vende e você fala o que o cliente quer ouvir para poder vender? Porque tem vendedor, irmão, que ele vende até amanhã, ele pode não entregar, mas ele vende. E alguns, às vezes, se o cara quiser, ele entrega, né? Deus o livre. Seja honesto. Eu não conheço pessoas honestas que mendigaram o pão. Talvez eles nunca ficaram ricos, mas eles não mendigaram o pão. Mas eu conheço muita gente desonesta que enriqueceu. Mas Marciana, do mesmo jeito que ele enriqueceu, ele caiu. Porque tudo que ele construiu foi debaixo de um alicerce que não lhe deu estrutura. Está na hora de mudar, meu irmão. Muda as suas atitudes. Chega no horário e sai no horário. Ah, pastor, mas 5 minutos não tem problema. Tem sim, alguém está perdendo. Alguém está sendo roubado e lesado por isso. Nós temos que ter uma cultura, amado. Se alguém tiver que perder, que seja eu então. Não o meu patrão. Não o meu amigo. Não o meu parente. Não, pastor, pelo amor de Deus, amados. Sabe por que crente tem fama ruim hoje? Porque as pessoas começam a prestar atenção em nós. Todo mundo na empresa onde você trabalha pode trair a mulher. Se um dia, em nome de Jesus, não aconteça, você olhar para a mulher na rua, o cara falar, é crente, viu? Sim ou não? Amados, eles esperam que você seja reto. Sim ou não? Esperam. Todo mundo na empresa pode mentir. Mas se um dia você mente, olha só, mas não disse que é crente? Ô, crente do capeta. Os caras não falam isso, irmão, porque a sociedade espera que você seja luz, porque lá é trevas. O problema, Pierre, é que muitas vezes nós somos trevas junto com as trevas. Sem retidão não há conquista. Preciso ser rápido. Número 1, honestidade, caráter. Construa tudo que você for construir, casamento, vida financeira, vida profissional, ministério, em cima de verdade, não de mentira, em cima de honestidade, não de propina, em cima de realidade, não de omissão. Não se tem aproveitamento ilícito. Tudo que você conquistar no erro vai ruir. Número 2, aplique a palavra de Deus em sua vida. Volta comigo em Josué capítulo 1, versos 8, por gentileza. Olha o que Deus diz aqui. Inclusive, eu compartilhei, através de um devocional, esse texto essa semana. Porque isso falou muito ao meu coração, não que eu não soubesse, porque eu tenho até um livro que eu escrevi com a base nesse texto. Mas olha que maravilha que Deus diz aqui para Josué. Josué, se você quer ser bem sucedido, se você quer ser próspero, no verso 7, no finalzinho ele diz, não se aparte da sua lei este livro, não se aparte da sua boca este livro. Antes medita nela dia e noite, para que tenha cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. E aí Roy, ele reafirma, porque então fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Eu quero saber quem quer ser bem sucedido em todas as áreas da sua vida, diga glória a Deus. Quem quer ser próspero, diga amém. Então, meu irmão, aplica a palavra de Deus na sua vida, é isso que nós precisamos. Sabe por que eu e você fracassamos? Porque nós temos a Bíblia na nossa casa, mas não lemos. A Bíblia debaixo do braço não é desodorante, meu irmão. Ela não muda a sua vida, nem o seu cheiro. Tem que ser aplicada. Ele dá 3 lições aqui nesse texto. Fala da palavra. Tem muita gente que só sai da boca dele palavra de murmuração. Como é que está teu emprego? Ih, rapaz, você nem sabe, está uma porcaria. Como é que vai a empresa? Ah, na época de crise, irmão, ele só fala maldição, ele só gera murmuração. Se você perguntar para o cara, fala 3 versículos bíblicos, ele vai ler saber o início do Salmo 23 pela metade, vai lembrar de João 3, João 3, esqueci, João 3,16, e o terceiro ele vai ficar boiando ainda.
Porque ele vai ficar pensando, não lembro de mais um. Sabe por quê? Porque nós não temos o hábito. Qual que é a lei de Moisés para o povo de Israel quando eles saíram do Egito? Ele falou assim: guardem as escrituras em seu coração, escrevam nos umbrais da porta. Por quê? Porque todas as vezes que ele passava pelo umbral da porta, ele lia aquela passagem bíblica. Ele falou: guarde isso, viva isso. É isso que ele está dizendo para Josué: fale, não se aparte da tua boca este livro, fale da palavra de Deus, professe a palavra de Deus, demonstre o seu conhecimento, não por conhecimento, mas para viver. Porque quando nós murmuramos, amados, nós geramos um estado emocional em nós. Tudo aquilo que a boca fala, ela manda uma mensagem para o cérebro, e o cérebro gera um estado comportamental, emocional. Se você começar a reclamar da sua vida, o cérebro começa a acreditar: a crise chegou, eu vou falir, eu vou fracassar, e em tempo você vai fracassar mesmo. Então comece a declarar a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que eu sou mais do que vencedor. Isso não é profético, eu vou viver isso, amém? A palavra do Senhor diz que eu comerei o melhor dessa terra. Isso não é só profetizar, eu vou viver, porque eu creio nessa palavra. Não é você declarar apenas, mas é você acreditar nela, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Segundo ponto, ele diz: medita. Amados, meditar é muito mais do que você ler a Bíblia 5 minutos por dia. Tem gente que nem isso consegue. Meditar é você aprofundar o seu conhecimento. É conhecer as Escrituras, é estudar as Escrituras, é aplicar isso na sua vida. Nós, infelizmente, Rodrigo, temos uma dificuldade quando se trata de meditação. Nós não temos paciência com a Bíblia. Eu já falei aqui, a gente fica no Facebook rapidinho, 1 hora e meia, mas quando é para ficar na frente da Bíblia, 15 minutos dá sono, dá umas coceiras, dá alergia, o cara tem problema, dá dor de barriga, ele tem que ir para o banheiro. Irmão, medita, aprofunda. Não para mostrar que você conhece, mas para viver. E número 3, ele diz: cumpra. Ele diz ali: cumpra o que em tudo está escrito. Tenha o cuidado de cumprir, de fazer. O que é isso? Viva. Jesus disse aos seus discípulos: aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante a um homem que construiu a sua casa na... Construir você até constrói. Você constrói casamento, você constrói empresa, você até cria filhos, mas se você não tiver a palavra do Senhor como norte na tua vida, tudo isso vai ruir quando vierem as tempestades. Sabe por que tem muita gente, Marciana, que o casamento dele não dá certo? Porque ele não aplica a palavra do Senhor. As escrituras elianas estão ali, claras, mas ele não aplica. Sabe por que tem muitos pais hoje que eles estão decepcionados com os seus filhos, estão perdendo seus filhos para as drogas, para a marginalidade, para tanta coisa? Porque ele não aplicou a palavra do Senhor. A Bíblia diz assim, ensina o menino no caminho que ele deve andar quando ele ainda é menino. Filho, esse é o caminho. É assim que você tem que fazer. O cara deixa o menino em casa, caçando Pokémon. Pelo amor de Deus. Tem pai que leva o menino ainda a caçar Pokémon. Que isso, irmão? Não dá celular para ele caçar Pokémon, não. Você gosta do Satanás. Dá uma Bíblia para ele, fala: vamos caçar aqui as verdades de Deus na sua vida. Ensina o menino no caminho que ele deve andar. Quando ele crescer, ele não vai esquecer. Sabe que nós temos um monte de adulto que não vive o princípio da palavra? Porque quando era criança ele não foi ensinado. A Bíblia diz assim: não retenha a vara para o seu filho. Sabe quem são os pais que vão visitar os filhos no presídio? Aqueles que nunca bateram no filho. Não estou dizendo que você tem que espancar, não é isso não. A mídia diz, a lei diz, não, a lei da palmada, irmão. A Bíblia te ensina, se ele sair do caminho, passa a vara, com muito amor e carinho, lepo-te. Pega a parte carnuda, unge a vara, lepo-te. Irmãos, é impressionante, hoje a sogra deu risada. Estavam saindo de casa em cima do horário para a consagração, e os meninos correndo, brincando. Falei, vamos. Não, falei, 1, 2, no 2 já estava todo mundo com a fila no banheiro com o gel na mão. Falei, é assim que eu quero. Porque a galera sabe, amados. Lá em casa hoje eu nem preciso mais usar a vara, porque eles já entenderam a direção. Mas quando você retém a vara para o seu filho, a polícia não vai reter o cacetete. Essa é a verdade. Cuidado, tenha limites, ensine com amor. Derrame seu coração na hora do cuidado. Eu passo a vara quando tem necessidade. Depois que eu termino, eu chamo todo mundo. Senta do lado do papai e diz por que papai passou a vara. Porque eu baguncei. A Bíblia diz o quê? A obediência gera bênção e a desobediência gera dor. É isso aí, vaso. Bíblia. Cumpra o que nela está escrito. Cumpra no teu casamento, cumpra na tua vida profissional, cumpra na tua vida espiritual. E você vai romper, amém, queridos? E para nós encerrarmos, amado, terceiro ponto, crie raízes. O povo de Israel estava na terra do Egito como escravos.
Saíram do Egito, 40 anos de deserto porque não estavam preparados, mas deserto não era para eles ficarem. Deserto foi apenas um lugar de passagem. Quem determinou os 40 anos do deserto foram eles, Jefferson, porque eles falharam. E eles começaram a andar como nômades, e eles quase gostaram daquela vida de nômade. Mas Deus não nos criou para sermos nômades. O que é uma pessoa, o que é um povo nômade? Eram como os índios. Eles andavam de lugares em lugares, apenas usando recursos. Paravam na beira de um rio, pescavam todos os peixes que tinham ali. Então eles iam embora, por quê? Porque não tinha mais peixe. Aí eles paravam no lugar que tinha plantação, que tinha fruta, comiam todas as frutas, então eles iam embora. Eles nunca construíram nada, por isso que eles não tiveram seu nome perpetuado. A pessoa que vive como nômade, um dia ela está aqui, um dia ela está ali, ela nunca constrói nada. Tem pessoas que eles são nômades e não criam raízes na vida profissional. Todo ano ele está mudando de emprego, cuidado, meu irmão. Você nunca vai ser ninguém na sua vida, desculpa eu falar isso, porque você não vai dar tempo para as pessoas confiarem em você. Para confiar numa pessoa você tem que ter tempo. Você tem que caminhar com ela. Você tem que ver se essa pessoa é honesta. Você tem que comer muito sal com ela. Mas aquele cara que ele fica, mas lá é melhor, mas aqui é melhor. Cuidado com o que é melhor, meu irmão. Eu, uma época da minha vida profissional, eu comecei nesse negócio, eu quero. Eu lembro que eu fiz uma mudança errada de laboratório farmacêutico. Trabalhava na EMS e fui convidado para ir na Bristol. A Bristol, um laboratório multinacional, top. Ia trabalhar com Luftal. Salário melhor. O zóio cresceu. Nossa. Fui para o laboratório Bristol, lindo, maravilhoso, 3 meses dentro da Bristol. O Luftal que eu trabalhava, acreditava-se que 3 crianças na Europa que tomaram o Luftal morreram de espasmo. E aí cancelaram a venda do Luftal no Brasil. Eu 3 meses na empresa, fui mandado embora. Pedi a conta da outra, não recebi acerto. Vou ganhar mais, plano de carreira, zoiudo, fui zoiudo. Cheguei na outra empresa, 3 meses me mandaram embora. Eu não tinha nada para receber de nenhuma das 2 empresas, porque ali não deu nem tempo. Pronto, irmão. Me arrebentei. Tudo por quê? Porque eu não criei raízes. Dali em diante eu aprendi. Agora eu vou criar raízes. O próximo lugar que Deus me colocar, eu só vou sair de lá para ser pastor. E aconteceu isso. Crie raízes. Pessoas que não têm raízes não frutificam. A Bíblia diz no Salmo 1, que nós bem-aventurado aquele que é como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Por que, pastor Daniel, uma árvore plantada junto ao ribeiro? Davi, porque quando a árvore está plantada junto ao ribeiro, as suas raízes se estendem para se alimentar da água. E quanto mais profundo for a raiz, mais firme aquela árvore fica. É isso que nós precisamos, e quanto mais firme ela estiver sendo alimentada, mais frutos ela produzirá. Então o texto diz, então ele vai prosperar. Sabe por que tem gente que não prospera, Ana Paula? Porque ele não cria raízes. Ele é nômade. Ele só vem na igreja quando ele quer ser abençoado, quando ele quer receber alguma coisa. Quando a igreja não começa a dar o que ele quer, ele muda de igreja. Ele não consegue ter raízes na vida profissional. Ele não tem raízes na família. São pessoas que com certeza elas vão fracassar. Nós precisamos ter raízes. Deus levou o povo de Israel para Canaã para quê? Para que eles construíssem uma cidade, para que lá eles ficassem. Hoje nós lembramos dos maias, dos incas, dos astecas. Por quê? Porque encontra-se até hoje as ruínas das cidades que eles construíram há milhares de anos atrás. Não estou falando da crença e da religião deles, mas amados, as ruínas, as construções mais antigas da América Central são desses povos, porque eles tinham raízes. Pare onde você está e construa algo dali. E eu tenho certeza que Deus vai te honrar. Amém, queridos? Vamos colocar de pé na presença do Senhor.